Os irmãos podem se sentar. Desde o começo, o Senhor ele vem confirmando, né, a palavra dele sobre as nossas vidas, né? Quando o pastor tinha feito a escalinha lá da ministração, né? Eu já estava com algo no meu coração. E quando o pastor começou a falar sobre Manoá, alguns cultos atrás, né? Eu falei, eita Jeová, só faltava chegar lá, né, na minha passagem. Mas era uma confirmação de Deus. E hoje aqui, neste culto, assim, eu vi a mão do Senhor confirmando a palavra dele. Porque ele sempre tem algo extraordinário para a nossa vida, né? E eu quero que os irmãos abrem a sua Bíblia em Juízes 11 e 1. Já está projetado ali. Era então Jefité, o Gileadita, homem valente, valoroso, porém filho de uma prostituta. Gileade, ele gerou Jefité. E a mulher de Gileade lhe deu outros filhos, ao qual, quando cresceram, expulsaram Jefité e lhe disseram: você não herdará a casa de nosso pai, porque você é filho bastardo de uma outra mulher. Domingo, quando o pastor começou a falar sobre Manoá, ele falou sobre um período, né, em que os israelitas, histórico do povo israelita, quando passou a viver ali na terra que o Senhor prometeu para eles, né? E após a morte de Josué, eles ficaram ali sem um governante ali para instruir eles. E todas as vezes que eles ficavam sem um juiz ou um governante, que naquela época eram juízes, eles acabavam fazendo o que bem queriam, o que bem entendiam. Porque é exatamente assim quando você ou eu estava lá no mundo. Nós não tínhamos aquele que coordenava nossas vidas e a gente fazia o que dava na nossa cabeça, fazia de qualquer forma. Não adorava o Deus verdadeiro, Deus vivo da nossa vida. Então, eles acabavam deixando de honrar ao Senhor. Eles deixavam de adorar o verdadeiro Deus. E toda vez que isso acontecia, o Senhor Deus se afastava deles. E quando os olhos do Pai se afastavam deles, eles começavam a passar por dificuldades, por tribulações. E é exatamente assim quando a gente se afasta do Pai. As tribulações chegam, as provações chegam, porque nós começamos a questionar por que isso está acontecendo. Porque é justamente porque você deixou de adorar o Deus que tudo pode na sua vida. Deus, Ele sempre está com as suas mãos estendidas. Mas nós temos que sempre estar adorando a Ele. Assim, todas as vezes, levantava-se um juízes, colocava ordem no povo, o povo voltava ali, adorava ao Senhor, o Senhor estendia as suas mãos, abençoava. Quando aquele juiz, por algum motivo ali, ele falecia ou deixava ali de coordenar o povo novamente se voltava a coisas práticas pecaminosas ali. E em uma época que passou um tempo ali sem algum desses governantes, eles começaram a adorar alguns deuses. E algum deles eram amonitas e os filisteus. E novamente a ira do Senhor, ele se apossou ali sobre o povo de Israel. A ira do Senhor se estendeu sobre todo aquele povo. Aí, o que aconteceu? Novamente, eles estavam na mão dos seus inimigos. Os inimigos começaram a afrontar eles, a oprimir eles, porque simplesmente eles tinham afastado daquele que iria os guardar. Eles simplesmente deixaram de prestar culto ao nosso Deus verdadeiro.
Aí o que aconteceu ali? Os anciãos daquele povo começaram a olhar um para o outro. E agora? Quem é que pode lutar por nós? Quem é que pode fazer alguma coisa por nós? Porque ali no meio deles, eles não conseguiam enxergar alguém que teria coragem, que seria valente para lutar para eles, por eles ali. Aí foi quando eles se lembraram de um homem a qual a Bíblia fala que ele era valente e valoroso. Mas simplesmente porque ele era filho de uma meretriz, eles simplesmente o expulsaram. Ele era filho bastardo. Então, aos olhos deles, aquele homem não servia para nada ali naquela região. E simplesmente colocaram ele para fora. Os seus irmãos não aceitaram ele. Excluíram ele da herança que o pai havia deixado. Simplesmente porque era filho de uma meretriz. Seus irmãos humilhou, olhou, não deu nada, rejeitou. Mas quando Deus escolhe, Ele levanta da onde foi tirado, da onde mandou tirar, porque quem escolhe é Deus. Não adianta as pessoas te olharem e rejeitar. Não adianta alguém olhar para você e te humilhar. Porque Deus, quando olhou para você, começou a projetar propósito, começou a forjar bênção para a sua vida. Então o mundo pode te rejeitar, mas a forja de Deus já está diante da sua vida, está forjando o propósito de vitória. A rejeição, ela sempre estará na vida daqueles que Deus tem uma promessa. A rejeição sempre estará na vida daqueles que têm um chamado. Então não tem o porquê você se preocupar, porque os propósitos do Senhor já foram projetados para a sua vida. Quando a gente fala em rejeição, a gente lembra de José. José, ele foi um menino que simplesmente por sonhar aquilo que Deus estava projetando na vida dele, os seus irmãos não aceitaram. O que fizeram? Jogaram ele dentro de um poço. Rejeitaram ele. E além de rejeitar e jogado num poço, foi vendido. Foi vendido como escravo. Quando você está no mundo, é exatamente assim que você fica. Escravo do medo. Escravo do pecado. Mas enquanto José estava lá no poço, enquanto José estava sendo vendido, Deus já estava forjando na vida dele um grande homem, porque depois disso ele foi governador do Egito. E após Jefité ele ser expulso, rejeitado, ele foi para uma região ali de Gileade chamada Tobi. Onde naquela região ali tinham vários homens de má conduta, má reputação. E ele se aliou ali. Mas a partir desse momento, Deus ali, mesmo ele estando no meio daqueles homens, Deus ali já estava ali forjando nele algo especial que somente Deus pode nos dar. Ele começou ali, forjando nele um homem de liderança. Porque ali naquele meio do bando daqueles homens, ele foi ser líder, ele foi ser chefe daqueles homens. Então, eu fui procurar assim, eu fiquei curiosa, o que é forjar? E aí eu coloquei aqui, forjar, modelar. Forjar é dar forma. E aí a gente fala, forjar, modelar é fácil. Pega uma massinha ali e começa a modelar. Só que quando o ferro é duro, ele precisa ser aquecido. Quando a gente está lá no mundo, a gente é duro de coração. E aí você precisa ser aquecido, você precisa ser dobrado. O ferro, ele precisa ser martelado. E às vezes depois mergulhado em água. Então quando você está lá no mundo, o Senhor Deus começa a forjar em você e começa a fazer tudo isso aqui. Ele começa a aquecer o seu coração.
Ele começa a dobrar a sua vida. Ele começa a martelar em você algo especial. Se você hoje entrou aqui passando o estreito, se você está passando o estreito de Deus, sendo prensado, sendo aquecido, sendo dobrado, e eu sei que às vezes dói, mas não se preocupe, porque a forja de Deus é assim mesmo. Para você alcançar projetos maiores, propósitos maiores, você precisa ser prensado nas mãos do Senhor. Não é assim, igual lá no mundo você faz de qualquer jeito. Para você entrar no estreito de Deus, para entrar no céu, você precisa ser prensado. Você precisa ser forjado nas mãos do Senhor. Jefité foi um filho ali bastardo aos olhos dos seus irmãos. Foi humilhado, rejeitado. Saiu sem nada, com uma mão na frente e outra atrás. Provavelmente, enquanto ele estava ali na casa dele, com certeza, ele ouviu de tudo. Você não presta, você não vai ser nada, você não vai crescer. Deixa você ver, quando meu pai morrer, você vai sair daqui, porque aqui você não tem lugar. Mas, enquanto eles não enxergavam alguém ali, Deus enxergava um homem corajoso. Deus enxergava um homem valente, um homem que iria enfrentar uma guerra para poder salvar o teu povo. O povo ali estava sofrendo, estava ali clamando ao Pai. Pai, tenha piedade de mim, tenha piedade desse povo aqui, porque por alguns instantes, por esquecer que o Senhor é o Deus poderoso que tudo pode, se esqueceu de adorar a Ti, e a ira do Senhor veio sobre nós. Aí foi quando aqueles homens se lembrou, aqui tinha um homem, mas espera aí, não, mas ele é aquele lá que é filho de uma meretriz, aquele filho bastardo, mas é esses aí que Deus levanta para fazer algo grande. E você não é filho bastardo, você é filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Deus escolheu você. Quando você achava que ninguém te olhava, que ninguém te via, Deus estava pairando as mãos dele sobre a sua vida. Israel estava ali sendo oprimido nas mãos ali dos amonitas. Estava sendo estraçalhado. E aí, quando Jefité fugiu e foi para Tobi, Deus começou a forjar nele algumas características para ele realmente poder receber os propósitos maiores que Deus tinha sobre a vida dele. A primeira coisa que Deus começou a forjar nele foi confiança. Porque quando aqueles anciãos do povo de Israel chegou até Jefité e olhou para ele e falou assim, olha, vamos conosco para poder lutar comigo, para lutar pelo teu povo. Jefité, ele simplesmente poderia olhar e falar assim, eu vou lá lutar somente para morrer. Mas não, ele confiou em Deus, o Deus Todo-Poderoso, que ele iria vencer. E ele olhou para aqueles homens e falou, eu vou, só que depois, quando Deus me der a guerra e eu vencer, eu vou ser os juízes de vocês, é eu que vou governar sobre esse povo. Então você precisa confiar, porque em meio aos seus opressores, é Deus que será o seu refúgio, a sua fortaleza nas horas mais difíceis. Ele confiou, e ele não temeu em olhar para eles e falar, eu vou. Então, quando você estiver diante de uma dificuldade, você vai olhar e falar, eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar porque quem vai na minha frente é Deus. Não é qualquer um, é Deus. Ali, Jefité, se ele olhasse ali para a terra e a terra fosse abalada, se as montanhas fossem para as profundezas dos mares, ele não deixaria de confiar.
ele não deixaria de adorar a Deus. Porque quando Deus está conosco, os nossos opressores se apavoram e batem em retirada. Então comece a confiar que Deus te escolheu antes mesmo de você ser formado. Antes mesmo dele te formar, ele te escolheu como filho dele. Ele te separou para projetos maiores. Enquanto todos se prostravam ali diante de uma imagem de ouro, Sadraque, Mesaque e Abednego se manteve de pé. E é de pé que você tem que ficar diante dos seus inimigos. Quando foram olhar, não era 3 homens que estavam lá na fornalha, e sim 4. E esse 4º homem hoje está aqui nesta noite. Tinha 4 homens andando de lá e para cá. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrou, porque ele sabia que o Deus vivo iria salvar eles do fogo, da fornalha ardente. Então não se curve diante daquilo que te oprime nesta noite. Confia em Deus, porque enquanto você confia, Deus está projetando, Deus está forjando as suas bênçãos. Enquanto estava em Tobi, Deus forjava nele paciência. A paciência é uma coisa que é difícil. A gente olha, a gente quer para ontem. Mas as coisas de Deus não é assim. Precisa ser forjado, precisa ser aquecido, precisa ser martelado, precisa ser moldado. Antes de ir à guerra, Jefité, ele ali enviou alguns mensageiros até os amonitas para poder entender o porquê que aquele povo estava contra, o porquê o povo estava oprimindo o povo de Israel e o que é que eles queriam ali. Ele não foi direto lá lutar com unhas e dentes. Não, ele teve paciência. Paciência de poder entender o que estava acontecendo. Sara, ao invés de esperar pacientemente os projetos de Deus ser forjado na vida dela, com inquietude, ela simplesmente entregou Agar para Abrão, para ter um filho com ele. Mas aí o que deveria ser bênção ali naquela casa, simplesmente virou um ambiente de discórdia. Simplesmente porque ela não teve paciência de esperar aquilo que Deus estava forjando para a vida dela. Ao contrário de Sara, vemos Jó. Eita, que a vida de Jó Deus forjou. Deus martelou, Deus aqueceu. Mas enquanto muitos murmuravam pela vida de Jó, ele pacientemente esperava. Enquanto a sua mulher blasfemava, ele pacientemente esperava. Os seus amigos passavam e riam dele, porque não entendia o porquê daquela provação. Mas pacientemente ele olhava para Deus e falava: eu confio em ti e eu tenho paciência, porque eu sei que o Senhor está forjando coisas maiores. E o Senhor restituiu tudo que era dele. E não só foi aquilo que ele tinha. Deus restituiu muito mais. Ele restituiu em dobro. A paciência leva a Deus a ouvir a nossa voz quando nós se inclina diante dele. Quando nós clamamos ele. O nosso pedido de socorro chega até a ele. Então seja paciente. Porque o Senhor está forjando sim o seu milagre nesta noite. A terceira, eu quero abrir lá em Hebreus 11. A gente olha a vida de Jefité e fala: nossa, um filho bastardo. Nós temos uma prostituta que foi Raabe na Bíblia. Só que pela fé, olha o que diz: o que mais eu direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé,
eles ganharam reinos, praticaram a justiça, eles obtiveram as promessas do Senhor sobre a vida dele. E eles conseguiram fechar a boca dos leões. Então, pela fé, lute, porque é o Senhor que vai fechar a boca do leão lá dentro da tua casa, lá no seu trabalho. Lute, porque é o Senhor que vai fechar a boca do leão. Tenha fé contra as impossibilidades da sua vida. Tem coisas que às vezes fogem mesmo do nosso controle. E aí a gente não pode perder a fé. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos, mas os nossos olhos não vê. Sabe por que a gente não vê? Porque Deus está forjando a sua bênção. É por isso que você não enxerga, mas pelos olhos da fé você consegue ver sim. Não desista, tenha fé. A quarta é o que mais me deixou feliz, alegre. Porque hoje nós temos oração às 7h30. Sexta, 7h30. Domingo, 5h30. E se nós não estivermos aqui buscando o Senhor, nós não conseguimos ter a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O Espírito Santo se apossou na vida de Jefté. E ele foi cheio. E a partir do momento que ele foi cheio do Espírito Santo, aí sim ele foi à luta. Aí sim ele estava revestido de toda a armadura. Não tem como você sair para a luta sem ser revestido. Mas você precisa ser revestido do Espírito Santo. E você só consegue isso orando aqui, na tua casa, no teu lar. Ele lutou com força, porque ele sabia que Deus estava ali. Ele estava cheio do Espírito Santo. E ali ele conseguiu ferir os seus inimigos. Ele combateu ali os seus opressores. E aí ele venceu. Ele conseguiu vencer a guerra naquele momento. É só através do Espírito Santo que somos capazes de lutar contra as armas do passado. Sabe aquela angústia? Sabe aquela tristeza? Sabe aquela marca que colocaram em você falando assim, você não vai ser ninguém. Quando você ficar maior, você não vai conseguir um bom emprego não, viu? Ai, aquela faculdade, olha, é muito difícil. E aí aquilo, foi causando dor. Ai, eu não consigo, eu não vou ser ninguém. Mas só que através do Espírito Santo, isso vai ser liberto nesta noite. As marcas de dor vai ficar para trás. Aqueles homens simplesmente olharam para Jefté e disseram isso para ele. Mas ele foi revestido do Espírito Santo. E quando nós somos revestidos do Espírito Santo, nós somos capazes de perdoar aquele que nos ofendeu. Porque homens vazios do Espírito Santo não conseguem forjar bênçãos. Homens vazios do Espírito Santo não conseguem lutar contra a opressão. Homens vazios do Espírito Santo só têm pensamentos contrários. Eles vivem limitados àquele mundinho deles. Mas quando nós temos o Espírito Santo sobre a nossa vida, o céu se abre, o mundo grande nós conseguimos enxergar. E nós conseguimos enxergar algo maior, que é a nossa salvação. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos nada na nossa vida. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós começamos a ter uma nova identidade. Essa identidade é uma identidade de filhos de Deus. E não filhos bastardos, não filhos do mundo, sendo escravizados. Quando nos tornamos filhos, nós nos tornamos filhos através da morte de Cristo lá na cruz. É somente assim que nós conseguimos ser filhos. Aí assim nós conseguimos herdar uma das maiores heranças, que é morar no céu,
que é a salvação. E nós só conseguimos ser filhos por adoção do Pai. E aí nós não seremos mais filhos bastardos, mas filhos do mundo. Quando nós somos filhos, cordeiros, o Senhor começa a projetar em nós propósitos de vida com abundância. Deus começa a projetar na sua vida a alegria. Deus começa a projetar em você bênçãos. Deus começa a projetar na sua vida vitórias. Você foi escolhido nesta noite para estar aqui. Você foi escolhido para ser filho de Deus. Você foi escolhido para morar no céu com Ele. Em amor, Ele te elegeu pelo sacrifício da cruz. Em amor, Ele te elegeu para propósitos grandes, para propósitos maiores. Somente através da cruz é que nós conseguimos realmente receber aquilo que o Senhor está forjando para nossas vidas. Só que você precisa começar a confiar. Você precisa ter paciência para aquilo que Deus está fazendo. Fique tranquilo. Essa espera vai ter um fim. Não faça como Agar, agindo da sua maneira. Não faça como Sara. Não faça como Sara, entregando Agar. Não faça como ela, entregando a sua bênção a qualquer um. Porque é Deus quem vai te entregar. Deus é que está forjando para você o melhor dele nesta noite. E você não é um filho bastardo. Você é filho de Deus. Amém? Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Levante-se, vamos adorar. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Diga, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. Nascemos de novo nasci em sua família, com teu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Olha o que Deus fez na vida de Jefté. Ele teve que lidar com a rejeição, uma das piores coisas para se lidar na vida. Ele teve que aprender a liderar uma elite que não era a elite top do bem. Ele teve que aprender a liderar os ruins. Liderar os bons é fácil, mas liderar os ruins é só para quem Deus forjou o propósito de líder. Oh.
Testemunhar dos filhos. Meus filhos é tudo uma bênção, nunca deu trabalho. Isso é fácil. Difícil é fazer como a conhecida pelos nossos irmãos católicos, Santa Mônica. Difícil é fazer o que ela fez. Quando ela diz: eu acreditava e por isso orei por Agostinho durante 30 anos. E um dia Deus encontrou ele. Teve que lidar com a fé. E está lá na lista dos heróis da fé. Teve que lidar com a rejeição. Teve que lidar com a liderança de um povo que ele, na expectativa humana, não tinha como liderar, mas ele liderou. Teve fé. Mas, quarto, ele só partiu para a guerra cheio do Espírito Santo. Talvez você tenha dito: pastor, eu preciso entrar nessa batalha, eu preciso entrar nessa guerra, eu já sei qual é o propósito que Deus colocou na minha vida, eu já sei qual é o propósito de Deus para a minha história. Mas se você não estiver cheio do Espírito Santo, você pode falhar. Então nessa noite, escute, talvez o inimigo tenha tentado reter você com a rejeição do passado. Talvez o inimigo tenha tentado reter você com medo de pessoas que você diz: com essa equipe não vai dar certo, com essa equipe eu não vou conseguir, nessas condições eu não vou conseguir. Jefté venceu tudo isso, mas o que ele fez para ir para a guerra foi deixar ser cheio do Espírito Santo. E nessa noite, o Espírito de Deus está aqui para liberar sobre a tua vida, para transbordar sobre a sua vida. Ele quer transbordar sobre a tua vida. Todo medo vai embora. Você não vai ser mais escravo do medo. Você não vai ser mais, na sua mente, você não vai estar mais preso a uma rejeição, talvez ainda da infância, talvez uma rejeição do marido, talvez uma rejeição social, uma rejeição do filho, uma rejeição da família. Não. Você não é mais escravo dessas questões. Escravo do meu. Eu sou filho de Deus. Levante as suas mãos e diga isso. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou e resgatou, e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou me resgatou, e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Escute. Porque Ele não vos deu espírito de temor, mas de ousadia, espírito de filho. Ele não te deu espírito de escravo, Ele te deu espírito de filho. Ele não te deu espírito de medo, Ele te deu espírito de ousadia. E sabe qual foi o pedido de Jefté no final? Ele diz: eu vou para essa batalha,
mas ao término dela eu vou governar. E sabe o que estão preparados? Sabe o que está preparado para mim e para você? Sabe o que está preparado para a igreja? Governar com Cristo. Nós vamos governar com Cristo. Você vai governar com Cristo. Então que nessa noite você saia daqui renovado. Se você tinha dúvida, se você tinha algum questionamento, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou na igreja certa? Será que eu estou ouvindo a palavra correta? Sim, você está na igreja certa, você está ouvindo a palavra correta, e você está servindo ao Deus correto. Ele está neste lugar, e Ele estabelece uma palavra de confirmação para a tua história. Eu tenho um projeto, um propósito para a tua história. Oh! Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Meu Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu que conheces o coração, Tu que sondas o nosso pensamento, Tu que conhece no mais íntimo, no profundo, no escondido, os nossos medos, os nossos temores, mas que nessa noite, em nome do Senhor Jesus, todas as lutas que Jefté enfrentou, mas venceu. Ele não estava apoiado num favorecimento, ele não estava apoiado nas suas faculdades pessoais, mas ele se apoiou no seu poder, no teu Espírito Santo. Então nessa noite, em nome do Senhor Jesus, eu oro ao Senhor, que cada homem, cada mulher, cada jovem que aqui está, cada adolescente que aqui está, sejam cheios do teu Espírito Santo, sejam revestidos do teu Espírito Santo, que toda dúvida agora seja inundada pela certeza da fé, que toda dúvida, que todo temor seja inundada agora pela certeza da fé, pela certeza da tua palavra, pela certeza do teu Espírito Santo. Aonde havia medo agora, Senhor, que o teu Espírito agora, Senhor, inunde este coração, e que todo medo parte agora em retirada, que o teu filho e a tua filha seja encorajado pelo teu Espírito Santo de Deus. E se, meu Pai querido, as aflições, Senhor, permanecer, eles não se dobrarão diante das aflições. O único, meu Pai querido, momento que eles vão se dobrar, se curvar, é diante de Ti, da Tua presença, em nome de Jesus, amém. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Aplauda o nome dEle, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Volte para casa renovado. Volte para casa com certeza, sem dúvidas no coração. Deus está contigo. Deus vai te sustentar. Deus abençoe a vida da evangelista Luciana pela essa palavra poderosa. E domingo nós temos mais. Tem mais de Deus para a nossa vida, tá bom? Eu vou ministrar a bênção apostólica na tua vida agora. Nós, ao término, nós temos salgados frescos, tá? O irmão Michel fez questão de buscar agora de tarde, tá fresquinho, feito hoje, tá uma bênção lá, para não ter problemas. Você vai sair daqui cheio do Espírito e com a barriga cheia, oh glória. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos e todas, e permaneça não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam: Deus abençoe. Uma noite de bênção, uma noite de sono reparadora, e até o próximo culto, em nome de Jesus.